Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Teoria das Estruturas 1 e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das treliças planas isostáticas, né? E vamos ver algumas formas de resolução dessa treliça, né? Então vamos começar a estudar aí como que a gente pode estar solucionando, ou seja, obtendo os esforços internos de uma treliça isostática, certo? Então, pessoal, a gente basicamente tem três métodos para estar solucionando nossas treliças simples, certo? Então, basicamente a gente tem o que a gente chama de método dos nós, certo? Esse método dos nós, ele nada mais é do que a aplicação pura e simples das equações de equilíbrio, certo? Então, é basicamente a aplicação aqui de equilíbrio, né? Encontrar o equilíbrio dos nós, certo? E temos também o método das seções, certo? É um método também bastante simples, ele já vem da própria teoria, né, das estruturas, mas ele comumente é chamado também de método de Ritter, né, o método das seções de Ritter, porque foi o primeiro que utilizou esse método, certo? Então vou colocar aqui só para a gente ter uma ideia aí das possíveis nomenclaturas, certo? Esses dois métodos aqui são os métodos, digamos assim, clássicos, né, que a gente tem que aprender para poder começar a estudar e entender as treliças, certo? Esses métodos aqui eles podem se tornar, digamos assim, um pouco trabalhosos para alguns tipos de treliças, né, como a gente vai ver depois nas próximas aulas. Existe também um método gráfico, né, um método gráfico, certo? Que ele é baseado também no equilíbrio, né, de forças, né? Então a nossa treliça, partindo-se de reações de apoio, por exemplo, conhecidas, né, algum sistema de força conhecidas, a gente pode estar determinando através do equilíbrio de forças, né, fazendo a colocação dos vetores de força em escala e fazendo a decomposição, a gente consegue também fazer o equilíbrio, né, do sistema fechado da treliça e acabar obtendo os esforços internos também, né? Então, tem um método que é, digamos assim, que foi padronizado, né? Que é o que a gente chama de método de Cremona, certo? Esse método de Cremona que a gente vai estudar na próxima aula, certo? Ele é um métodozinho gráfico onde a gente consegue resolver a treliça simplesmente fazendo algumas retas, né? Alguns traçados gráficos e a gente consegue medir através de escala qual os esforços internos que vai estar atuando ali naquelas barras, certo? Então, basicamente, para a gente resolver nossas treliças simples, nós temos esses três métodos aqui, certo? Então, a gente vai estudar um pouco hoje sobre o método dos nós, o método das seções, e na próxima aula a gente estuda um pouco sobre o método gráfico, tranquilo? Começando aqui pelo método dos nós, né, só fazendo uma abordagem aqui bem rápida, certo? O método dos nós, ele é um método bastante simples. Ele é basicamente o que a gente já vem fazendo aí bastante durante a disciplina, né? Então, por exemplo, se a gente tiver uma treliça, né, pegar aquela sistemazinha treliçado bem simples. Uma treliça, sistema aqui triangular, certo? Tem uma carga aqui, por exemplo, de 5 toneladas, certo? Tem um apoio de primeiro, segundo gênero aqui e um apoio de primeiro gênero aqui, certo? Então, o método dos nós, ele é basicamente eu isolar um nó em específico, né? Então, por exemplo, eu posso pegar esse nó aqui que tem a força, né, e isolar ele, certo? Então, vou colocar ele aqui, ó, e ver qual o sistema de cargas que está chegando nele, né, que está sendo atuante. Então, por exemplo, aqui nesse nó eu tenho, por exemplo, essa carga de 5 toneladas, né? Vou nomear aqui essas barras para ficar melhor. Então, por exemplo, chamar aqui barra 1, barra 2, barra 3, certo? Então, nesse nó, que eu vou chamar, por exemplo, aqui de nó A, nó B e nó C. Então, nesse nó C, a gente tem essa carga de 5, que é o carregamento externo, e temos essas duas incógnitas, certo? Que são essas cargas que estão atuando nessas barras, né?
Pode chamar aqui de barra F2 e aqui de barra F3, certo? Então, fazendo aquele sistema lá de, né, só para a gente ficar mais claro aqui para a gente, fazendo aquele sistema de eixos, né? A gente tem aqui eixo X e eixo Y, certo? Então a gente aplica somatório de forças em X, somatório de forças em Y, tudo isso igual a zero, e a gente consegue encontrar o equilíbrio desses nós, certo? Então a gente vai fazendo isso separadamente para cada nó, e assim a gente vai obtendo esses esforços internos, certo? Aqui evidentemente que esses vetores F2 e F3 eles vão precisar ser decompostos em cada eixo dessas coordenadas, certo? E qual a regra geral para a gente aplicar o método dos nós, né? O ideal é que a gente sempre comece por alguma barra que tenha pelo menos uma força conhecida, né? E vai ter aí no máximo duas reações para serem determinadas, certo? Então nesse caso aqui, como a gente tem duas incógnitas, né, a F2 e F3, a gente tem duas equações de equilíbrio. Então a gente aplicando essas equações de equilíbrio, a gente tem condições de determinar essas duas reações aí nas barras, certo? Tranquilo? Então a gente vê o sistema de força que está sendo aplicado, a gente consegue determinar de uma forma bastante direta, certo? Tranquilo, pessoal? Então basicamente o método dos nós é isso, né? A gente pode ter até uma questão aí de ter um número de reações até maior do que esse, só que começa, né, a gente vai precisar fazer um sistema linear de equações para poder estar obtendo esses esforços, né? Então o ideal é que a gente sempre tenha essa regrinha, né? Ou seja, de começar com um local que tenha pelo menos uma força conhecida, né? Ou seja, por exemplo, essa força de 5 poderia ser esse ponto, né? A gente poderia também começar através desse ponto A, certo? Ou do ponto B, onde a gente vai conhecer as reações de apoio, né? Para a gente resolver nossa treliça, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, pelo menos na maioria delas, é determinar as reações de apoio, né? Então, como a gente está estudando treliças isostáticas, é simplesmente aplicar as equações de equilíbrio, a gente consegue determinar as reações de apoio, né? Então a gente já tem aí pelo menos, né, 2 pontos. No caso dessa treliça aqui que eu estou mostrando no exemplo, a gente já teria aí 2 pontos com força conhecida, né, devido aos apoios, né, o ponto A e o ponto B. E temos esse ponto C também que tem uma força conhecida, que é a força de 5 toneladas, né, que eu estou representando aqui, certo? Então basicamente qualquer ponto desse daqui que eu quisesse fazer o equilíbrio dos nós, né, eu conseguiria aplicar e resolver tranquilamente, certo? Então, na realidade, o que a gente faz para resolver as treliças, na maioria das vezes, é juntar, né, esses dois métodos iniciais, né, tanto o método dos nós como o método das seções. Algumas vezes a gente vai, por exemplo, a gente não consegue estar aplicando o método dos nós e a gente consegue aplicar o método das seções. E às vezes, na mesma treliça, né, a gente precisa estar utilizando o método dos nós também para equilibrar, né, para encontrar o equilíbrio de algumas barras, né, porque o método das seções ele também tem algumas limitações, ok? Então, como seria o método das seções, né? Método das seções, certo? Então, o método das seções, pessoal, ele se baseia simplesmente na ideia de que o equilíbrio de uma estrutura, né, se ela existe, ou seja, se uma estrutura ela possui equilíbrio, então qualquer seção transversal que eu fizer nessa estrutura, né, ela também vai estar em equilíbrio, né? Ou seja, suas partes vão estar em equilíbrio. Da mesma forma dos nós. Se eu, por exemplo, a mesma ideia lá do método dos nós, né? Se eu aplicar aqui se eu isolar um nó desse daqui em separado, se eu aplicar as equações de equilíbrio, né? Se eu observar as forças, as reações que estão atuando em cada ponto aí, eu vou ver também que esses pontos, essas barras vão ser todas, né? Vão estar todas em equilíbrio, certo? Então o método das seções é isso. Se eu fizer qualquer seção transversal aqui nessa treliça, né, depender do local que eu vá fazer aqui, ó, né, essa treliça, se eu partir ela inteiramente, né,
todinha, cada parte dessa treliça, cada divisão dessa também vai estar em equilíbrio, né? Como vocês estão vendo aqui. Então fiz uma seção naquela treliça, né? Então eu tenho esse lado aqui, por exemplo, o lado esquerdo. Eu estou aplicando o mesmo sistema de forças externas que estavam atuando. E eu preciso também aplicar um sistema de forças, né? Por exemplo, aqui nesse caso a N3, a N13 e a N7, que são forças equilibrantes, né? Então, para essa parte esquerda da treliça ficar em equilíbrio, precisa existir essas forças internas nas barras, né? A N3, a N13 e a N7, para poder manter o equilíbrio dessa estrutura, certo? Então, o trabalho aqui da gente vai estar sendo fazer seções, né? As tais seções de Ritter em pontos, né? Em locais específicos, para a gente poder conseguir estar determinando essas reações, né? Essas forças internas aí, tranquilo? Então, basicamente, aí para a gente estar aplicando o método das seções, a gente tem algumas regrinhas bem simples, né? A primeira regrinha aí do método das seções é que essa seção transversal que a gente faz, ela precisa obrigatoriamente percorrer toda a treliça, ou seja, romper ela, né, inteiramente. Eu não posso, por exemplo, fazer uma seção dessa forma aqui, ó, né? Uma seção, ela até pode ter uma forma, digamos assim, não reta, né? Eu posso fazer um corte que não seja necessariamente reto, mas eu obrigatoriamente tenho que cortar a treliça como um todo, certo? Eu tenho que cortar ela inteiramente, tranquilo? Essa seção aqui, por exemplo, né? Chamar aqui seção A. Essa seção A é possível, certo? Essa seção aqui B, por exemplo, B, essa seção B, ela não seria possível da gente estar aplicando aqui no método das seções, certo? A gente não estaria rompendo a estrutura como um todo, ok? Outra questão aqui do método das seções é que a gente precisa estar cortando pelo menos 3 barras dessa treliça. Pelo menos não, assim, o ideal é que seja cortado 3 barras, né? Por exemplo, esse caso aqui da seção A, a gente tem essa seção cortando a barra 2, a barra 12 e a barra 7, certo? Quando eu tiver um caso de cortar, por exemplo, somente 2 barras, vocês vejam que, por exemplo, essa seção aqui que eu vou chamar agora de C, ok? Essa seção C, ela está cortando somente a barra 1 e a barra 6. Basicamente o método pode ser aplicado, só que vocês perceberem, o método ele vai recair simplesmente numa situação de equilíbrio dos nós, ou seja, ele volta para o método anterior. Então, para eu encontrar as reações aqui nessa barra 1 e na barra 6, eu vou precisar fazer o equilíbrio desse nó aqui, que eu vou chamar de nó A, certo? Então, aquilo que eu falei, né? A gente vai precisar estar aplicando, usando os dois métodos em conjunto, certo? Algumas barras a gente consegue determinar pelo método das seções, outras barras a gente precisa estar aplicando aqui o equilíbrio dos nós, né? Então é isso, quando eu faço um corte com 2 barras, eu recaio no método dos nós, certo? Quando eu estou fazendo um corte com 3 barras, eu posso fazer o equilíbrio das seções, né? Nesse caso aqui, ó, né? A N3, a N13 e a N7, né? São as barras aí que eu vou precisar determinar, certo? E qual a ideia aqui, né? Eu vou aplicar novamente o somatório das forças, certo? Somatório das forças em X, somatório das forças em Y. Às vezes eu preciso usar só uma ou outra, certo? Mas o mais importante aqui vai ser determinar o somatório dos momentos em algum ponto, né? Outra regra aqui do método das seções é que eu não posso ter essas 3 barras que eu vou cortar paralelamente. Ou seja, eu não posso ter uma situação de uma seção de Ritter onde eu vá até 3 barras da treliça dessa forma, paralelas entre si, né? Porque seria impossível de determinar essas reações, tranquilo? Ok, pessoal, então nesse caso aqui eu posso fazer, né, o somatório dos momentos fletores no ponto C. Fazendo isso eu consigo encontrar
a minha reação N3, certo? Porque N13 e N7 não vai gerar momento fletor em C, eu ficaria somente com minha incógnita N3, certo? Fazendo isso, né, eu posso, por exemplo, fazer posteriormente somatório das forças em Y, onde vai entrar somente a parcela vertical desse vetor N13, certo? E eu consigo determinar N13, tranquilo? Porque eu vou ter que, como reação de incógnita, somente essa parcela desse vetor vertical, né, para fazer o somatório das forças em Y, e aí eu consigo determinar diretamente a minha reação N13, tá certo? Posteriormente, já tendo conhecido a minha reação N3, eu posso aplicar somatório das forças em X e encontrar a minha reação N7, certo? Então, em suma, o que a gente vai estar fazendo é isso, né? A gente vai estar colocando seções convenientemente, em locais convenientes, né? E aplicando essas equações de equilíbrio, tá bom? E isso vale para ambos os lados. Eu estou falando aqui, eu fiz isso aqui para o lado esquerdo, nessa seção que ficou do lado esquerdo, mas essa seção que ficou do lado direito, ela também seria a mesma ideia, certo? Uma questão aqui que é interessante a gente ter atenção é que as barras aqui na treliça, as forças aqui que vão estar atuando nas barras, a priori a gente não tem condições de saber, né? Com a prática, a gente tem como saber mais ou menos o sinal dela, né? Assim, à medida que a gente vai adquirindo sensibilidade, mas a priori a gente não tem como saber qual a direção dela, ou seja, se ela vai ser uma força de compressão ou se vai ser uma força de tração, certo? Então a regra geral aqui para a gente estar determinando nossas incógnitas, né, para estar resolvendo a treliça, é sempre adotar as forças saindo da barra, certo? Ou seja, como está representada nas figuras. Todas as forças incógnitas, né, as forças que a gente tem que determinar, elas estão saindo da barra, ou seja, indicando que são forças positivas de tração, ok? Então, o que é que vai acontecer? Quando a gente fizer esse somatório de forças aqui de momento, a gente vai encontrar reações positivas ou negativas, né? Então, se for positivo, está confirmando que essa força é tração. Se o sinal for negativo, ela já vai estar confirmando que essa força ela vai se tratar de uma compressão. Tranquilo? Então, a metodologia que a gente vai estar usando aí para resolver vai ser essa. Certo? Alguns casos, né, pode até permitir uma seção que corte mais do que 3 barras. Certo? Só que nessa situação as 3 barras elas não podem, né, até nesse caso das 3 barras também, né, elas não podem estar concorrendo no mesmo nó, certo? Ou seja, eu não posso ter esse caso aqui, ó, por exemplo, uma seção que eu tenha 3 barras chegando no mesmo nó, né? E eu posso ter até uma situação com que corte mais do que 3 barras, né? Desde que eu não tenha essa questão aí das barras concorrendo no mesmo nó e desde também que eu conheça, né, dessas 4 barras que eu estou cortando, eu conheça pelo menos uma, né? Ou seja, eu tenha pelo menos 3 incógnitas, certo? Porque lembre-se que a gente tem somente essas equações de equilíbrio aqui para estar utilizando, tá certo? Então, se a gente fizer uma seção onde a gente tenha mais do que 3 incógnitas, a gente não consegue resolver, tá bom? A gente tem que partir para outro método. Tranquilo? Então, em suma, o método das seções é isso, certo? Um detalhe aqui que eu faço para a gente é que esse método das seções é muito interessante para resolver treliças de altura constante, né? Essas treliças, né, que a gente vê aí comumente aí para fazer coberturas de galpões, né, postos de gasolina, esse tipo de coisa, né? Ou seja, essas treliças que possuem uma altura constante, né? Ou seja, essas treliças que não variam bastante a altura, né? A gente consegue aplicar ele de uma forma mais conveniente, sem muito trabalho. Quando a gente tem treliças mais complicadas, né, que tem variação de altura, nessas treliças em forma de tesoura, coisa do tipo, na maioria das vezes um método gráfico, como por exemplo o método de Cremona, ele às vezes pode se tornar um pouco mais interessante, tá certo? E a gente vai fazer um exemplo, mas antes de fazer esse exemplo, eu vou comentar também que esse tipo de treliça, né,
para o caso da gente ter treliças de altura constante, certo? Existe uma metodologia prática para resolver essas treliças, baseada no método das seções, que é a gente fazer através de uma viga de substituição. Então, se por exemplo a gente tiver se a gente tiver, por exemplo, uma treliça de altura constante, por exemplo, uma treliça dessa forma, certo? Uma treliçazinha bem simples aqui, certo? Tá meio errado aí, mas tudo bem, só para vocês entenderem a ideia. Se eu tiver uma treliça de altura constante, certo? Ou seja, esse H aí ele não varia, eu posso fazer digamos assim, um macete, né? Fazer uma resolução um pouco mais rápida dessa treliça, fazendo uma viga de substituição. Então eu posso substituir essa treliça por uma viga de mesmo vão, certo? Que vai estar submetida aos mesmos carregamentos. Então se eu tiver carregamentos aqui atuando nessa estrutura, ó, eu vou colocar esses mesmos carregamentos aqui na viga de substituição, certo? Vou fazer, né, vou determinar o diagrama do momento fletor, certo? Diagrama do momento fletor. Vou determinar o diagrama de força cortante, que vai estar atuando, né? Vai ser mais ou menos isso aí, positivo. E eu vou conseguir resolver essa treliça aqui de uma maneira mais prática, né? Por quê? O que acontece? Se a gente perceber, quando a gente faz essas seções aqui, o que é que a gente tem, por exemplo, para essa treliça que ela tem uma altura variável, certo? Mas eu vou explicar aqui para a gente ter ideia do que é que acontece. Certo? Aproveitar esse espaço aqui, certo? Então, por exemplo, quando a gente quer determinar essas barras da parte de cima, ou seja, o que a gente chama de banzo superior, certo? Banzo superior, certo? O que é que a gente faz? Quando a gente tem altura constante, a gente precisa determinar o momento fletor nesse ponto, certo? Vejam bem, se eu quero determinar essa barra, o valor dessa reação N3, eu preciso fazer o somatório dos momentos fletor nesse ponto aqui, ó, e dividir por esse vão, né, por essa altura H, certo? Que é basicamente isso que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer somatório, né, dos momentos em C, certo? Vai ser igual o quê? Vai ter um momento fletor aqui, ó, certo? Devido a esse FH, que eu vou fazer, melhorar aqui, certo? Eu vou ter um momento em C, certo? Devido às reações de apoio e devido a esses carregamentos que estão do lado esquerdo aqui desse corte, né? Vou ver o momento em C menos essa reação aqui, esse momento fletor que é gerado no ponto C devido à carga N3. Né? Então, por exemplo, vai ser N3 vezes H, que é a altura da treliça, certo? Então, meu N3 ele vai ser o quê? Ele vai ser meu momento nesse ponto aqui inverso, né? Nesse ponto C, dividido pela altura H, certo? Então, essa regrinha aqui, ela permanece no caso de uma treliça de altura constante, né? Então, o que é que a gente pode fazer? Para a gente calcular tanto o banzo superior como os banzos inferiores, né, da treliça, banzo inferior, que são essas barras aqui horizontais da parte de baixo, a gente utiliza também essa mesma ideia. Então, por exemplo, quando a gente tem essa situação aqui de cima, né, o que vai acontecer é que essas barras do banzo superior, a gente precisa inverter o sinal aqui do momento fletor, certo? Então a gente vai calcular o momento fletor na viga de substituição desse ponto, né? E dividir pela altura H, certo? Nesse caso aqui das barras verticais, vocês percebem que vai gerar um momento fletor positivo, né? Para esse caso aqui de cargas verticais, certo? Então essas barras superiores, a gente sabe que elas vão ficar comprimidas. Então o que acontece é que quando a gente tem os banzos superiores, a gente inverte o sinal do momento fletor, certo?
Nos bandos inferiores, né, nas barras aqui de baixo, ela vai estar no sentido aqui do momento fletor, a gente sabe que elas vão ficar tracionadas. Então a gente mantém, né, no caso aqui da N7, a gente precisaria calcular o momento, certo? Dividido pela altura. E ela iria preservar o sinal do momento fletor. Tranquilo? Agora notem, né, que, por exemplo, para eu calcular a minha N7, eu não posso mais agora fazer o somatório dos momentos em C, certo? Eu não consigo porque o N7 ele não gera momento fletor em C. A gente tem que olhar sempre para o ponto extremo, ou seja, para as outras duas barras, ou seja, para o nó que está concorrendo às outras duas barras das seções de Ritter, né? Então, por exemplo, para determinar N7 aqui, ó, eu teria que determinar o momento fletor, ó, nesse ponto D, né? Olhando aqui para qualquer dos lados aqui, ó, certo? Então eu iria calcular o momento fletor em D e dividir pelo vão H, certo? Então, só recapitulando, para o banzo superior eu calculo nesse ponto C e divido pelo vão pela altura H e inverto o sinal do momento fletor, né? Porque como vai dar um diagrama do momento fletor positivo, esse momento no ponto C pela viga de substituição ele vai ser positivo, a gente precisa inverter, porque a gente sabe que essas barras aqui da parte de cima, o banzo superior, elas são comprimidas para essa configuração de carga, né? Para uma carga vertical aí, certo? E no caso do banzo inferior é a mesma ideia, né? Eu vou pegar o momento dividido por H, só que agora eu vou olhar o momento dessas barras onde estão concorrendo, né, as outras duas barras das seções, né? No caso aqui da N7 eu vou calcular no ponto ND, certo? O momento no ponto D, certo? Para eu calcular os banzos, né, nesse caso aqui, dessa daqui foi agora melhor para explicar, para eu calcular essas barras em diagonais, certo? Essas barras em diagonais, eu preciso estar olhando o diagrama de esforço cortante, né? Então, basicamente, quando eu tenho uma diagonal dessa, né, por exemplo, aquela seção aqui, ó, eu posso imaginar uma seção como essa, ó, o que é que eu vou ter ali, ó, né? Vou ter uma seção desse tipo aqui, ó. Vou ter uma barra aqui, esse apoio, deixa eu mudar a cor. Então, eu vou ter uma força saindo aqui, certo? Outra força saindo aqui, outra força saindo aqui. E a reação de apoio e essa força chegando aqui, certo? Então, o que acontece? Para eu determinar essa reação nas barras diagonais, eu vou simplesmente olhar o esforço cortante que está atuando nessa região. Então, por exemplo, essa região aqui que está atuando, ó, essa barra diagonal vai ter um esforço cortante nessa região, que ele vai ser constante, certo? E eu vou precisar conhecer ele, né? Então, se eu observar aqui, para eu conhecer essa força aqui, ó, olhando aqui para o método das seções, eu precisaria fazer o somatório das forças em Y, né? Que iria resultar basicamente no cortante da viga de substituição, certo? Então, fazendo isso, eu preciso apenas pegar esse cortante, né, que ele vai ser um vetor para cima ou para baixo, certo? E aplicar ele na direção dessa carga, ou seja, desse dessa barra em diagonal, certo? Só que essa barra ela vai estar submetida a um ângulo θ, né, que é esse ângulozinho aqui de inclinação da barra, certo? E a componente aqui horizontal geraria um seno de θ, né? Então, na realidade, para eu calcular essa barrazinha aqui nas barras diagonais, o que eu vou fazer, né, por exemplo, a força nas barras diagonais vai ser o módulo, eu vou olhar para o módulo do cortante na viga de substituição e dividir por um seno de θ, certo? Ou seja, eu estou pegando o meu vetor de cortante na viga de substituição e decompondo ele, certo? Na direção da minha barra em diagonal, tranquilo? Para eu avaliar a direção dessa carga, né, se ela vai ser positiva ou se ela vai ser negativa, eu preciso olhar aqui a direção do cortante. Então, por exemplo, nessa situação aqui, ó,
né, nessa situação que a gente está avaliando aqui, ó, certo? Então vou apagar aqui um pouco para não ficar muito misturado, muito bagunçado para vocês, certo? Então o que acontece? Nesse caso aqui que a gente está estudando, certo? Então o que acontece? Nesse caso, né, nessa região aqui da esquerda, a gente teria um esforço cortante positivo, certo? Então isso iria gerar uma força cortante, lembrando lá da nossa convenção de sinais, iria gerar uma força cortante para cima, certo? Então nesse caso aqui dessa barra, né, a gente teria que ter uma força de reação, vou só desenhar ela aqui, opa. Eu teria que ter essa barra em diagonal em um sentido contrário para permanecer o equilíbrio desse ponto, certo? Ou seja, se eu tiver um cortante positivo, eu tenho que olhar aqui a inclinação da barra, certo? Para eu ter uma força entrando ou saindo aqui da barra que gere o equilíbrio desse ponto. Certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, ó, o nosso cortante está aqui para esse lado, né? Só para recapitular aqui, a gente teria que ter uma carga nessa barra diagonal nesse sentido para poder equilibrar o nosso cortante nesse lado. Se, por exemplo, a gente tivesse o caso aqui inverso, uma barra do outro lado aqui, ó, do lado esquerdo, normalmente a gente teria um cortante negativo, né? Ou seja, a gente teria um cortante negativo aqui nessa região, certo? Só que o cortante negativo, né? Vejam bem, lembrando lá da nossa convenção de sinais, tem assim e assim, certo? Então, como a gente está olhando aqui agora para esse caso aqui para a direita, né? Aqui é a esquerda, certo? Aqui é a direita, certo? Então, quando a gente está olhando para a direita, o cortante positivo ele seria para baixo. Então, se o cortante desse lado direito ele for negativo, está indicando que ele vai ser para cima, certo? Tranquilo? O cortante negativo ele geraria uma força para cima também, ou seja, aquela força da reação de apoio que vai ter ali no extremo, certo? Então, da mesma forma, se a inclinação da barra aqui tiver mudado também, ó, vejam que a barra estava nesse sentido aqui, ó, certo? Agora a barra está nesse outro sentido. Então, nesse caso, da mesma forma, eu teria que colocar uma força nesse mesmo sentido aqui, ó, para poder, né, essa componente vertical dela anular o meu cortante da viga de substituição, certo? Então, basicamente, para calcular as barras em diagonais, eu vou estar fazendo isso. Para calcular as barras verticais, né, essas barras que a gente chama de montante, né, essas barras aqui que a gente chama de montante, certo? A gente pode fazer por simples equilíbrio dos nós, certo? Em alguns casos a gente pode fazer uma seção de Ritter, né? Então, por exemplo, a gente poderia fazer a seção de Ritter aqui, a seção S, né? Onde a gente só teria, né, essa reação aqui, ó. A gente conheceria essa força, essa carga, conheceria essa barra, só faltaria a gente determinar a reação dessa barra vertical. Então a gente faria somatório das forças em X, né, somatório das forças em Y, desculpe, e a gente conseguiria determinar essa reação, tá certo? Existem algumas situações, né? Deixa eu colocar aqui que eu não deixei espaço suficiente. Vou colocar aqui na parte dos nós, certo, pessoal? Fazer só um adendo que eu esqueci de colocar espaço suficiente ali. Existem algumas situações onde a gente vai ter uma determinação imediata dos carregamentos, certo? Então, por exemplo, quando a gente tem uma situação de uma barra dessa forma aqui, ó, estou olhando só um nó em específico, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma carga aqui de 3 toneladas, certo? Essas barras aqui, ó, que eu vou chamar de 1, 2 e barra 3, certo? Tanto a barra 1 como a barra 2, ela não vai influenciar em nada, né? Ou seja, ela não vai influenciar nesse cálculo aqui da gente para determinar essa barra 3, certo? Então, o que acontece é que a gente faria o somatório das forças em Y, né? Só que a gente consegue determinar diretamente que essa carga, ou seja, a força atuante aqui na barra 3, ela teria que ser exatamente igual a essas 3 toneladas aqui, certo? Ou seja, nesses casos aqui a gente consegue determinar diretamente as cargas, né?
Outro caso é quando a gente tem, por exemplo, uma barra desse tipo. A gente tem uma quina dessa forma, certo? E a gente tem uma força aplicada aqui, ó. Mesma força, por exemplo, de 3 toneladas, certo? Essa barra aqui, ela não iria absorver nada, né? Essa barra aqui, ó, ela não vai absorver nada dessas 3 toneladas. E essa carga de 3 toneladas ela iria passar diretamente para essa barra aqui para cima, certo? Numa direção que mantenha o equilíbrio, né? Então, se eu tenho 3 toneladas para baixo, essa barra aqui ela teria que estar tracionada, ou seja, submetida a uma carga saindo aqui da seção de 3 toneladas também, certo? Então pode ocorrer também, às vezes, a gente ter situações, né, da gente ter esse caso aqui ao contrário, né? A gente ter as duas barras assim, chegando, né? Onde a gente não tem nenhuma carga atuando, né, nesse ponto aqui, ó. A gente não tem essa carga atuando aqui, ó. Então, nesse caso, essa barra vertical ela estaria submetida a uma força nula, né? Ou seja, ela estaria sem carga atuante, certo? Tranquilo, pessoal? Então, tem algumas situações onde a gente consegue determinar esse carregamento, essa carga diretamente, né? Sem até precisar fazer cálculos. Tranquilo? Certo, pessoal? Então, vamos fazer esse exemplozinho aí bem simples para a gente praticar, ok? É uma treliçazinha de certa forma, pequeno porte, certo? Mas o que a gente vai fazer aqui para essa treliça é levada para qualquer outro tipo de treliça desse tipo, né? Ou seja, treliça simples, tranquilo? Então, por exemplo, vamos só determinar aqui a estaticidade dessa treliça, né? Só para a gente ver se ela é isostática ou hiperestática, o que é, né? Então, por exemplo, reações de apoio, quantas a gente tem? A gente tem 3 reações de apoio. A gente tem 2 nesse ponto A, né? Esse apoio aqui de segundo gênero, mais uma aqui no apoio de primeiro gênero aqui no outro extremo. Então a gente tem 3 reações de apoio, certo? E números de nós. Quantos nós a gente tem, né? Então nós a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem 8 nós, certo? E barras, quantas a gente tem, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 barras, certo? Então o que acontece? A gente tem aquela equaçãozinha lá, né? 2 vezes n, né? Número de nós, ou seja, a gente tem 16, certo? Ou seja, a gente tem 16 equações de equilíbrio, certo? 16 equações para a gente conseguir determinar os esforços e temos um total de 16 incógnitas também, né? Ou seja, 3 reações de apoio mais 8 barras para serem determinados seus esforços internos, certo? Opa, desculpa, mais 13 barras, certo? Totalizando também 16 incógnitas. Certo? 16 incógnitas. Tranquilo? Então, quando eu tenho esse número igual a esse, eu tenho uma estrutura isostática. Certo? E observando essa estrutura também, né, ela é totalmente indeslocável. Ou seja, não tem nenhuma parte dessa estrutura que ela esteja hipostática. Né? Ou seja, que ela possua possibilidade de deslocamento, ou seja, de se deslocar. Tranquilo? Então, é uma estrutura que ela apresenta, né, uma situação, digamos assim, indeslocável, certo? Então, vamos apagar isso aqui para liberar espaço, certo? Tranquilo? Se vocês perceberem também, essa treliça ela é totalmente simétrica, né? Então, se eu observar aqui esse eixo central, né, ela possui simetria aqui de ambos os lados, né? Então, se vocês perceberem, não existe nenhum carregamento horizontal, né? Só tem um carga vertical. Poderia ter, sem problema nenhum, certo? Não seria problemas, mas nesse caso eu só tenho cargas verticais, certo? Então, o que acontece? Se vocês observarem, né, eu tenho um carregamento total aqui, né, um carregamento externo total de 9 kN, né? Ou seja, eu tenho 3 mais 3 mais 3, eu tenho um total de 9 kN, certo? Então, uniformemente distribuídos, né? Então, eu sei que por simetria, cada apoio desse aqui vai ter que pegar metade,
certo? Vai ter que pegar metade desse carregamento total. Então a metade de 9 vai ser 4,5 kN, certo? Então eu tenho uma reação de apoio aqui de 4,5 kN, certo? E outra reação de apoio aqui também de 4,5 kN, certo? As forças horizontais não existem, certo? Então o que a gente tem de carregamento é isso aí, tá bom? Aqui eu estou numerando os nós, né? Tanto os nós como as barras, para a gente facilitar aqui o nosso entendimento, tranquilo? Para facilitar o nosso desenvolvimento dos cálculos. Eu até oriento vocês a fazerem isso, numerar tanto as barras como os nós. Tranquilo, pessoal? Essa numeração minha aí acabou ficando um pouco bagunçada, né? Começando aí, eu acho que desde o 14, porque eu aproveitei um arquivo lá do F2 que eu tinha, né? E acabou numerando aí, era para ter começado a numerar a partir do 1, certo? Mas enfim, dá para entender, certo? O importante é que não tem nenhuma numeração igual, certo? Então, por exemplo, eu estou começando aqui da barra 14, né? Devido a esse probleminha lá com F2, mas enfim, né? Então eu numerei todas as barras e numerei também todos os nós, certo? Tranquilo? Então, por exemplo, meu nó ele começa aqui no 9, então tem um nó 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, certo? E as barras assim por diante, tranquilo? Então vamos começar a resolver essa treliça aplicando tanto o método dos nós como o método das seções de Ritter, certo? E depois, como ela se trata de uma treliça de altura constante, né? Ou seja, ela possui uma altura total de 1 metro, ou seja, a gente vai conseguir aplicar também aquela analogia da viga de substituição, certo? Então vamos resolver de toda forma aí, para vocês entenderem como é que é aplicado esse método, tranquilo? Então, por exemplo, se a gente quiser resolver barras isoladamente, a gente poderia, né? Ou seja, se a gente quisesse, né, trazer aqui para essa figura para ficar melhor. Então, por exemplo, se a gente quisesse resolver essas barras, por exemplo, saber a força que está atuante aqui na barra 18, eu conseguiria simplesmente traçar aqui uma seção de Ritter, né, seção SS, e eu já conseguiria, né, determinar aqui essa força que está atuando na barra 18. Né? Como o objetivo aqui vai ser determinar todas as cargas, né, eu vou começar aqui desse lado esquerdo e vou acompanhando aqui a treliça até a gente resolver tudo. Né? E como eu falei, como essa treliça ela vai ser simétrica, né, a gente tem uma situação aqui de carga que a gente só precisa resolver um lado da treliça. Ou seja, a gente só precisa resolver esse pedaço da treliça aqui, certo? Porque essa barra vai ser igual a essa barra vai ter o mesmo carregamento desse, essa o mesmo dessa e essa o mesmo dessa. E assim para as de cima e para as verticais também, certo? Tranquilo? Só não vai entrar essa barra central que a gente precisa calcular ela separadamente, tá bom? Então, em suma, a gente vai estar calculando, né? Está calculando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras, certo? O restante a gente resolve por simetria, tranquilo? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, né, eu posso começar fazendo, né, digamos assim, simulando uma seção, logo aqui pegando essas duas barras, né? Então, essa seção aqui, A, certo? Que está pegando a barra 15 e a barra 14, ela é uma seção que pega duas barras. Então, eu posso, né, vou pegar aqui a seção A, certo? Então, aqui no caso da seção A, eu vou isolar ela aqui, ó. Eu tenho uma barra, certo? Então, mais ou menos isso. Então, vou colocar logo aqui também, pessoal, a informação aqui que vai precisar, que é o nosso cosseno de θ. Então, esse ângulo θ, ele está aqui, ó. Ele vai estar aqui também. Né? Então, por exemplo, o seno de θ, ele vai ser o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Né?
Se eu fizer aquela relação lá do A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, né, para encontrar essa hipotenusa aqui, ou seja, o valor, o comprimento dessa barra inclinada, né, como eu tenho um lado aqui desse triângulo retângulo de 1 metro e de 1 metro de altura também, né, eu sei que essa hipotenusa ela vai valer raiz de 2, certo? Então, o que acontece? Meu seno de θ vai ser 1 sobre raiz de 2. E o meu cosseno de θ, como é igual também, né, o ângulo é 45 graus, o meu cosseno de θ também vai ser 1 sobre raiz de 2. Certo? Então, a gente vai precisar disso aí depois. Tranquilo? Então, fazendo isso, eu vou pegar aí a barra 15 e a barra 14. Certo? Então, o que é que eu tenho de carregamento? Vou desenhar aqui os carregamentos. Eu vou ter minha carga externa de 4,5. Vou ter minha carga saindo, né, que é a minha barra 15. Eu vou chamar de F15. É isso? F15 e a F14. Certo? Então, vejam que eu estou adotando sempre como tração, ou seja, saindo aqui da nossa seção transversal. Certo? Então, o que acontece? Fazendo o somatório. Deixa eu trocar aqui a cor. Então, a gente fazendo o somatório das forças em Y, né, considerando aqui positivo, a gente consegue determinar a nossa reação F15. Né? Porque a única carga, a única incógnita que a gente tem aí na direção vertical, na direção do eixo Y, é a nossa F15. Né? Então, o que acontece? A gente vai ter 4,5 positivo, mais, né, essa projeção aqui do vetor 15, F15, ela vai ser uma projeção também na vertical apontando para cima. Então, a gente vai ter F15 vezes, né, o seno de θ. Certo? Tudo isso vai ser igual a zero. Tranquilo? Então, substituindo isso daí, a gente tem 4,5 mais F15 vezes o seno de θ, que a gente já calculou, né, que é igual a 1 sobre raiz de 2. Certo? Então, 1 raiz de 2 igual a zero. Certo? Então, nosso F15 vai ser igual a 4,5 vezes raiz de 2. Isso daí, se a gente calcular, né, isso daí vai ser igual a 6,33 kN. Certo? Tranquilo? Sim, esqueci do sinal aqui. Certo? Então, como esse valor vai passar para o outro lado da equação, isso aqui resulta em negativo. Certo? Então, eu sei que minha reação F15, ou seja, na barra F15, é uma carga de compressão que vale 6,33 kN. Certo? Então, assim eu já consigo fazer o somatório das forças em X, certo? E já consigo determinar meu F14. Tranquilo? Então, em X, o que é que eu vou ter? Eu vou ter minha projeção da carga F15. Então, eu vou ter F15 vezes cosseno de θ. Certo? Que vai ser essa projeção aqui no eixo X. Certo? Mais a minha carga F14. Tudo isso igual a zero. Certo? Substituindo tudo, né, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que F14 vai ser igual a menos F15 vezes 1 sobre raiz de 2. Não é isso? Mas eu sei que o meu F15, né, ele é menos 4,5 vezes raiz de 2, né, que simplificando dá 6,33. Né? Então, o que acontece? Como eu tenho esse menos aqui da equação, trazendo para cá, vou ter menos com menos, vai ficar mais, certo? Então, minha F14 eu sei que ela é de tração, está confirmando o sinal. Então, vou ter F15, vai ser 4,5 vezes raiz de 2, vezes 1 dividido por raiz de 2. Né? Então, posso cortar aqui. Eu sei que minha F14 vai ser igual a mais 4,5 kN. Certo? Então, aqui aplicando basicamente o método, né, o método dos nós, né, a gente resolveu essa primeira seção aí da nossa treliça. Então, a gente já conseguiu resolver 3 barras. Tá bom?
Então, a gente já tem resolvido aqui a barra 15, a barra 14. Vamos tentar resolver agora essas barras aqui, a 17 e a 23, né? Ou seja, a gente pode passar uma seção de Ritter, né, cortando essas três barras aqui, ó, certo? Ou seja, chamar agora de seção B, certo? Então, nesse caso aí, ó, a gente vai ter agora a barra 23, a barra 17 e a barra 14, certo? Então, vamos resolver aqui a nossa seção BB, certo? Então, no caso aqui da seção BB, o que é que a gente tem, né? A gente vai ter essa situação aqui, ó. Eu estou desenhando, pessoal, em todas, né, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Mas não necessariamente vocês precisam estar desenhando aí durante os cálculos, né? Então, o que a gente vai ter é isso aqui, ó. A gente tem essa barra aqui e temos essa outra barra aqui, certo? Nosso apoio, certo? Eu vou colocar agora as reações. A gente tem 4,5 aqui, temos uma carga de 3 aqui e temos nossas reações, né? Aqui a nossa barra F14, certo? Aqui é a F14, aqui saindo é a F17 e a de cima é a F23. Então aqui é 17 e aqui a F23, certo? Então, as minhas incógnitas vão ser essas três barras aí. Só que minha F14 eu já conheço, né? Já calculei ela aqui, ó. Nossa F14 ela vale 4,5 kN. Basicamente, nosso trabalho aí vai ser determinar a F23 e a F17, certo? Então, vamos calcular elas, certo? Então, se vocês observarem aí, pessoal, né, é interessante sempre antes da gente começar a escrever as equações, a gente observar o que é que a gente já pode determinar primeiro, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu posso fazer um somatório de forças em Y, né, onde eu só vou ter como incógnita a minha força F23, porque a F14, né, a força em X, desculpa pessoal, força em X, né, porque minha F14 eu já conheço, né, e o restante das cargas são verticais. Então eu posso fazer somatório das forças em Y, somatório das forças em X igual a zero, certo? O que é que eu vou ter? Eu vou ter minha F23 mais F14, tudo isso igual a zero. Mas eu sei que minha F14, eu já calculei ela, né? Ela vale 4,5 kN. Então, deixa eu só apagar aqui. Minha F23, ela vai ser igual a menos F14, né? Transferindo aqui para o outro lado da equação. E como eu sei que minha F14 vale 4,5, eu vou ter que minha F23 vai valer menos 4,5 kN. Certo? Então já determinei ela diretamente. Tá bom? Fazendo aqui o somatório das forças em Y, certo? Igual a zero, eu consigo determinar minha F17. Certo? Fazendo aqui simplesmente, né, eu vou ter aqui para cima, né, positivo, eu vou ter 4,5 menos 3, que é o carregamento externo, menos F17. Tudo isso igual a zero, certo? Trazendo meu F17 para o outro lado da equação, eu vou ter 4,5 menos 3, eu vou ter igual a mais 1,5 kN. Certo? Então, confirmando aqui para a gente que minha carga F17 é uma carga de tração e minha F23 é uma carga de compressão, certo? Tranquilo? Então, determinamos aqui agora, né, a F17, a F23, certo? E a gente pode fazer agora uma outra seção, pegando agora essas três barras aqui, ó. A gente pode fazer uma seção C, C
onde a gente já tem resolvido a barra 23, falta resolver a barra 18 e a barra 16, certo? Então, nesse caso, né, a gente vai ter uma situação, vou colocar aqui do outro lado, certa seção CC, né? Então, a gente tem algo parecido com isso. A gente tem isso, vem pra cá, vem aqui, 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 certo? Reação, é isso? Exato. Então, eu vou ter aqui minha carga de 4,5, minha carga de 3, aqui eu vou, colocar de outra cor. Aqui eu vou ter a minha F23, é isso? F3, F18 e F16. Aqui F18 e aqui F16, certo? Sempre saindo aí das seções. Tranquilo? F18 e F16. Pronto. Tranquilo? Então, nesse caso, a nossa carga F23 a gente já conhece, certo? E vamos resolver os demais. Então, o que é que a gente pode fazer, né? Então, por exemplo, né, para a gente determinar a nossa F16, certo? Para eu determinar minha F16, o que é que eu posso fazer, né? Eu não posso aplicar aqui diretamente somatório das forças em Y, porque eu vou ter essa incógnita da F18, né? Ou seja, a parcela, a componente horizontal da F18, que seria duas incógnitas para uma equação. Então, não conseguiria resolver. Então, para eu encontrar minha F16, eu preciso fazer o somatório dos momentos fletores nesse ponto de concordância aqui, ó, da barra 18 com a barra 23, ou seja, nesse ponto 15, ou seja, nesse nó 15, certo? Então, seria esse ponto 15 aqui, ó. Tranquilo? Vou apagar aqui para não ficar muito poluído. Certo? Então, eu preciso fazer o somatório dos momentos nesse ponto. Então, vou fazer somatório dos momentos no ponto 15. Certo? Considerando assim positivo. Tudo isso igual a zero. Né? Para encontrar minha F16. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 4,5, né, positivo, vai girar no mesmo sentido que eu estou adotando, 4,5 vezes esse ponto 15, ele vai estar a 2 metros de distância, né? Então, vejam aqui, esse ponto 15 aqui, ó, esse ponto central, ele vai estar a 1 mais 1, né, a 1 metro aqui, mais 1 metro, 2 metros de distância, certo? Então, minha F 4,5 vezes 2, né, vai ser o momento devido a essa carga 4,5, ok? Menos, certo? A carga de 3, certo? Vai gerar um giro no sentido contrário, 3 vezes 1 metro, que é esse braço de alavanca aqui dessa barra, certo? E por fim, eu vou ter também, né, no sentido negativo, a minha força F16, certo? Que tende a girar no giro no sentido anti-horário. Então, eu vou ter minha F16 vezes a altura da treliça, né? Que ela é uma altura de 1 metro, certo? Então, eu coloco aqui 1 metro, tudo isso igual a zero, tranquilo? Então, minha F16, gente, calculando aqui, eu tenho 4,5 vezes 2 vai dar 9, menos 3, eu tenho que minha F16 vai valer 6 kN, certo? Positivo. Vou passar o F16 para o lado de cá, esse resultado aqui fica positivo, tranquilo? Agora eu consigo, né? Agora eu posso fazer tanto somatório de forças em X e forças em Y, né?
que eu consigo estar resolvendo essa treliça, né? Na verdade, aqui observando, né, a gente conseguiria ter feito, na verdade, né, a gente conseguiria ter feito aqui essa F18 pelo somatório de forças em Y diretamente também, certo? Acabei confundindo aqui, certo, pessoal? Mas a gente conseguiria resolver ela também só pelo somatório de forças aí, tranquilo? Mas de toda forma eu fiz, né, encontrei a F16 aqui por esse ponto para vocês perceberem aí como é que ficaria, certo? Ou seja, né, eu calculei a F16 aqui fazendo o somatório em 15, né, somatório dos momentos nesse ponto 15, porém eu poderia ter feito também, ou seja, de outra forma, né, eu poderia ter feito o somatório das forças em Y para eu determinar minha F18, certo? Então eu conheceria minha parcela horizontal da F18, tenho essa carga F23, eu conseguiria fazer a F16, certo? Ou seja, uma outra forma de eu calcular essa carga F16, certo? Eu acabei falando aí no começo que não seria possível, mas eu acabei me enganando, certo, pessoal? Na verdade seria possível sim, certo? Tranquilo? Então, fazendo aí minha F somatória das forças em Y, o que é que eu vou ter, né? Eu vou ter 4,5 carga no apoio, menos 3, mais, né, essa parcela F18 vai estar apontando aí para cima, né, mais a minha parcela F18 vezes o meu seno de θ, né? Seno de θ, tudo isso igual a zero, certo? Então minha F18 vai ser igual, certo? Então eu tenho 4,5 menos 3, isso daqui vai dar 1,5, né, positivo. Quando eu passar para o outro lado da equação vai ficar negativo. Então eu vou ter 1,5 dividido por seno de θ. Né? Seno de θ é 1 sobre raiz de 2. Né? Então iria ficar, na verdade, 1,5 vezes raiz de 2. E fazendo esse cálculo, né, eu vou encontrar que F18 vai ser menos 2,12 kN. Certo, pessoal? E minha F23 eu já tenho, né? Só reescrever ela aqui. Minha F23, já calculei ela, que vale menos 4,5. Menos 4,5 kN. Certo, pessoal? Então eu espero ter ficado entendido essa questão, certo? Só para recapitular novamente. No caso aqui, essa F16, né? Eu calculei ela considerando o somatório dos momentos nesse ponto 15, certo? Mas na verdade a gente poderia também encontrar nossa F16 encontrando primeiro a F18, né? Fazendo o somatório das forças em Y, certo? Então a gente conseguiria encontrar essa componente horizontal, faria somatório das forças em X, certo? Igual a zero. Iria entrar o que? Minha F23 mais a minha F16 mais a F18 vezes o cosseno de θ, né? Então isso a gente conhece e isso a gente conhece também, né? Por aqui, e ficaria só com isso daqui, certo? Com a nossa F16. Então seria duas formas aqui. A gente tem a primeira forma, poderia ser por aqui, e a segunda forma seria assim. Tranquilo? Só para ficar melhor entendido aí, porque no começo acabei falando que só seria possível resolver F16 assim. Mas na verdade a gente tem essas duas formas, certo? Aí quando a gente estiver resolvendo as treliças, evidentemente que vai aparecer situações como essa, né? Em algumas situações a gente realmente só vai conseguir fazer, encontrar essa outra barra aqui no outro sentido, fazendo esse somatório dos momentos nesse nó onde concorrem as outras barras, certo? Só um detalhe aí para vocês ficarem atentos, tranquilo? Então a gente praticamente já resolveu toda a treliça, né? A gente já tem resolvido aqui a barra 18 e a barra 16, certo? Falta agora somente a gente resolver a nossa barra F20, né? O restante das barras, como são simétricas, elas possuem o mesmo valor, né? Ou seja, a mesma intensidade e o mesmo sentido,
né? Então, por exemplo, minha barra 15 vai ser igual a minha barra 26, minha barra 17 vai ser igual a barra 22, a barra 18 vai ser igual a 24, a 23 igual a 25 e a 16 igual a 19, certo? E a minha barra 20, né, ela entra naquela questão onde eu não tenho como fazer uma seção de Ritter para ela, né? Vejam que eu não tenho como fazer uma seção, né? Certo, pessoal? Então eu até poderia fazer essa outra seção aqui, ó, seção D. Por quê? Porque eu tenho três barras, eu estou cortando aqui, por exemplo, a barra 25, a barra 24, a barra 20 e a barra 16, certo? Nesse caso eu tenho 4 barras, porém eu conheço a barra 16, eu sei qual o valor da barra 16, né? Na verdade eu sei até os valores das demais, né? Já sei o valor da 25 e da 24, então eu conseguiria resolver também a barra 20, certo? Só que seria mais complicado, né? Eu teria que fazer o somatório das forças e tudo, né? Nesse caso aqui fica mais simples a gente avaliar o equilíbrio dos nós, né? Então vejam bem, essa barra 20, a gente tem o nó 11, né? Vou até apagar essa seção aqui para não confundir, né? Então, olhando aqui para a barra 20, né? Vou até isolar ela aqui, ó. Olhando aqui para a barra 20, a gente tem esses nós extremos, né? Então a barra 20 ela participa do nó 11 e participa do nó 15. Eu poderia fazer o equilíbrio dos nós tanto pelo nó 15, né? Então veja bem, eu poderia fazer pelo nó 15, no nó 15, mas vejam quantas barras iriam estar chegando aí, né? Eu conseguiria resolver porque eu já conheço, né? Eu tenho 5 barras aí nesse nó 15, né? Chegando, porém eu já conheço 4 delas, eu conseguiria resolver tranquilamente, né? Mas vejam que eu iria ter que somar, teria um trabalho aí, escrever uma equação um pouco maior. E eu posso também, né? Ou seja, se eu estou avaliando o sistema inteiro está em equilíbrio, tanto faz eu avaliar o nó 15 ou avaliar o nó 11, né? Então percebo que nesse nó 11 eu só tenho isso daqui, ó. Meu nó 11 ele está assim, ó. Eu tenho minha barra aqui, a F16, né? Tenho a F19, que eu já sei que são iguais por simetria, né? Então F16 é igual a F19. E eu teria minha F, né, 20, né? Mas observem aí, certo? Então aquela situação que comentei antes, né? Observem aí, se eu fizer o somatório das forças em X igual a 0, forças em Y igual a 0, né? O que é que eu teria para somar aí de força em Y? Eu teria somente minha força F20. Eu não tenho nenhuma outra carga atuando aí, certo? Então eu posso concluir que minha carga F20 ela é nula, certo? Então essa barra 20 ela está recebendo um carregamento nulo, né? Nem recebendo, ou seja, ela não possui carregamento, certo? Ela é necessária para a estrutura para permanecer o equilíbrio, certo? Vejam bem que é diferente, né? Eu não estou falando que uma coisa acaba anulando a outra, ou seja, a barra 20 ela não tem carga atuante nela, certo? Ou seja, o carregamento atuante nela para essa configuração de carregamento seria 0, certo? Porém, essa barra 20 ela participa do equilíbrio, ou seja, da estaticidade dessa treliça. Então, se eu retirar essa barra 20, a estrutura ela fica hipostática, certo? Ou seja, eu teria uma barra a menos, então eu teria uma equação, né, equações de equilíbrio a mais do que o número de incógnitas, né? Então a estrutura se tornaria hipostática, né? Iria haver alguma situação onde poderia haver um giro, né? Ou seja, esse trecho aqui, não sei se vocês conseguem imaginar, né? Mas, por exemplo, se eu retirar a barra 20, esse trecho aqui, ó, presente aqui das barras 16 e 19, ele poderia ficar deslocável, né? Poderia ter uma região aí hipostática. A nossa barra 20, ela possui carregamento nulo. Tranquilo, pessoal? Então eu vou apenas representar aqui esses carregamentos, né, para a gente ter esses valores aí guardados, certo? Então, por exemplo, vou colocar aqui os valores das barras.
né? Então, por exemplo, essas duas barras aqui a gente tem, vou colocar o sinal, não é usual a gente colocar o sinal tração, mas eu vou colocar aqui só para vocês terem ideia, né? Então essa barra de baixo aqui a gente tem 4,5, como a gente calculou, que é igual a essa, né? Então 4,5 aqui, 4,5 ali. Essas duas centrais aqui a gente calculou que essa vale 6, né? Tem uma carga de tração de 6, essa também, certo? Essa barra diagonal aqui, a gente calculou que ela vai ser 2,12, não é isso? Então essa daqui também vai ser 2,12, carga de compressão, certo? Essa barra central a gente viu que ela é zero, né? Não tem carga atuante nela. Essas diagonais aqui extremas, né? A gente tem uma carga de menos 6,33, como a gente calculou. Aqui também, 6,33. E essas barras de cima, ambas estão submetidas a cargas de compressão de 4,5 kN, certo? Então, vou até colocar aqui, ó, forças normais. Forças normais, certo? Positivo, tração. Negativo, compressão. Ok? E tudo aí está em kN. Tranquilo? Então, em resumo, a solução dessa treliça seria isso daí, tá certo? Vamos agora, né, fazer a ideia da viga de substituição para vocês verem que resultaria exatamente na mesma configuração de carregamento, certo? Então, por exemplo, a nossa treliça, a gente pode representar por uma viga de substituição. Vou pegar aqui outra cor. Então, por exemplo, a gente tem a nossa viga de substituição. Vou apagar ela aqui. Certo? Com o mesmo vão e a mesma configuração de carregamento. Então, eu tenho 3 cargas de 3 kN, certo? 3, 3 e 3. Com o espaçamento aqui de 1 metro entre cada carga. Então, 1 metro, 1 metro, 1 metro e 1 metro, certo? As reações de apoio eu já sei, eu já calculei. A viga de substituição vai ser igual a mesma da treliça, né? Então, eu tenho 4,5 aqui, 4,5 aqui, né? Então, vamos desenhar aqui o diagrama de força cortante e de momento fletor, né? Então, o que é que a gente tem? Olhando aqui primeiramente para o diagrama de momento fletor, certo? Então, a gente tem momento nulo aqui nesse ponto extremo da esquerda, certo? Olhando aqui para esse primeiro ponto, essa linhazinha tracejada, para facilitar aí para a gente. Certo? Então, nesse segundo ponto aqui, o que é que a gente tem, né? A gente tem um momento fletor positivo, né? Vai gerar tração nas fibras inferiores, ó, essas fibras que eu estou desenhando aqui da viga. Então, vai ser um momento fletor positivo, certo? De 4,5, ou seja, eu vou ter 4,5 vezes o braço da alavanca de 1, que vai gerar um momento fletor positivo de 4,5, certo? Olhando aqui para esse ponto mais central, o que é que a gente vai ter? Vou calcular aqui do lado. Eu vou ter um momento fletor, né, nesse ponto aqui, ó. Certo? Chamar aqui ponto A, ponto B, C, D e E, né, para facilitar. Pronto. Aí no ponto C, né, somatório, momento em C, o que é que a gente tem? Momento em C ele vai ser o que? A gente tem 4,5, vai gerar um momento positivo, vezes o vão de 2 metros, não é isso? No ponto C o vão aí vai ser 2 metros, menos a carga de 3 vezes o vão de 1 metro, né? Isso daí vai ser igual ao momento fletor nesse ponto C, né? Então 4,5 vezes 2 dá 9, menos 3, a gente vai ter um momento fletor de 6 kN vezes metro. A gente tem um momento fletor aqui central de 6 kN, certo? E como essa estrutura ela é simétrica,
né? No ponto D a gente vai ter 4,5 também. E no ponto E, o momento fletor ele é nulo, ok? Então esse diagrama ele é positivo, tranquilo? Então toda a viga está submetida a um momento fletor positivo, tranquilo? E o esforço cortante, qual a cara dele, né? Deixa eu melhorar aqui. Então, fazendo aquela ideia de sempre, né? Sempre olhando, fazendo cortes aqui depois de cada ponto de interesse desse, né? Então aqui no ponto A, o que é que a gente tem de cortante? Somente a reação de apoio de 4,5. Né? Olhando lá para a nossa convenção de sinais, como sempre, né? Gera um cortante positivo. Então tem um valor aqui de 4,5, certo? Ele vai positivo, né? Vai constante, até chegar nessa carga de 3. Então, quando a gente tem essa carga de 3, ela está apontada para baixo, ela vai diminuir esse cortante de 4,5 e vai gerar uma descontinuidade do diagrama, né? Como a gente tem uma carga concentrada. Então, a gente gera uma descontinuidade do tamanho da carga, que vale 3. Então, o nosso diagrama ele vai permanecer constante agora com a carga de 1,5, certo? Vai permanecer constante até chegar nesse ponto aqui, no ponto C, que a gente tem outra carga de 3 toneladas, então a gente vai descer mais 3, né? Ou seja, outra descontinuidade de 3, e a gente vai ter uma carga aqui agora de 1,5 negativo, certo? Então a descontinuidade aqui é 3, a gente tem 1,5 positivo, menos 3, né? A gente desceu aqui para um cortante de menos 1,5. Ele permanece constante até chegar no ponto D, certo? Chegou aqui no ponto D, tem outra carga de 3, desce 3 de novo e vai agora para 4,5 novamente. Negativo, certo? Quando chegou aqui no 4,5, tem a nossa reação de 4,5 para cima, ela volta para 0 de novo. Né? Então assim mais ou menos que a gente desenha nosso diagrama de esforço cortante, certo? Então esse trecho ele é negativo e esse outro trecho é positivo. Tranquilo? Então, isso daqui é a nossa viga de substituição. Certo? Então, vamos lá. Né? Então, para as barras, né? Só fazer uma análise aqui rápida. Né? Para as barras horizontais, né? Vamos colocar aqui na nomenclatura das treliças mesmo, ou seja, para os banzos superiores, né? O que é que a gente precisa fazer, né? No caso dos banzos superiores, a gente vai olhar, né, a carga na treliça, né, a carga X, a carga, sei lá, IJ, né, em determinada barra, vai ser um momento naquela questão lá, ou seja, na barra, simulando a seção de Ritter, no ponto, né, ou seja, no ponto que esteja concorrendo as outras duas barras que eu não estou querendo calcular, né, ou seja, momento em algum ponto, eu vou chamar aqui, sei lá, de momento O, certo? Dividido pela altura da treliça, certo? Altura H. Como é o banzo superior, a gente precisa aplicar aqui o sinal negativo, certo? Para indicar que vai possuir um sinal negativo ao diagrama de momento fletor, certo? Então, vamos lá. Para eu calcular, por exemplo, a nossa barra 23, né? Então, nossos banzos superiores vai ser a barra 23 e a barra 25, né? Vão ser iguais. Então, por exemplo, para eu analisar a barra 23, certo? Eu vou apagar aqui isso daqui para não misturar muito. Vou apagar novamente aqui, né? Então, o que acontece? Eu tenho a minha viga de substituição, certo? Então, por exemplo, eu simulo aqui um corte, certo? Então, para eu saber minha barra 23, ó, eu tenho que ver qual o nó que está concorrendo às outras duas barras fora 23, né? Então, por exemplo, como eu quero calcular 23, as outras duas barras da seção de Ritter aqui é a barra 18 e a barra 16, certo? E a 18 e a 16, elas concorrem nesse ponto aqui 10, certo?
Então, esse ponto 10, ele seria para a gente aqui, ó, né, o nosso ponto B. Então, para eu calcular a barra F23, certo? Que é o meu banzo, vai ser meu F23, vai ser igual ao meu F24, certo? Eu preciso calcular o momento fletor na viga de substituição, ou seja, no ponto B, certo? Ela vai possuir um sinal negativo, de acordo com o que a gente viu da teoria, dividido pela altura H da treliça, né? Então, o nosso momento no ponto B é 4,5 positivo. Então, ele entra negativo, vai ficar 4,5 dividido pela altura da treliça, que é 1 metro, né? Então, o que acontece? Né? A gente tem que a F23 vai ser igual a F24, que vai ser igual a carga de compressão de 4,5 kN, né? Ou seja, corroborou com o que a gente calculou aqui pelo método, né, o método do equilíbrio dos nós, o método das seções de Ritter, né? Ou seja, 4,5, certo? Vamos olhar agora para as barras inferiores, né? Ou seja, para os banzos inferiores, certo? Olhando aqui para a nossa viga de substituição, a gente vai usar a mesma equação, ou seja, o F e J, ou seja, uma barra qualquer, vai ser o meu momento naquele ponto onde estão concorrendo as outras duas barras, né, dividido pela altura da treliça. Como se trata agora do banzo inferior, ele vai estar com a mesma indicação, ou seja, ele vai possuir o mesmo sinal, né, o mesmo sinal aqui do diagrama do momento fletor, certo? Então, por exemplo, o nosso banzo inferior, ele vai ser constituído pelas barras 14, né, deixa eu apagar aqui para não poluir muito. Ele vai ser a barra 14, 16, a 19 e a 21, certo? Nosso banzo inferior, tranquilo? Então, por exemplo, certo, pessoal? Então, por exemplo, para calcular aqui no banzo 14, eu posso simular da mesma forma, né? Um corte aqui dessa forma, né? No caso aqui eu não tenho as outras duas barras, né? Mas o nó que não concorre aqui na barra 14 é esse nó 14, certo? Ou seja, simulando como se, por exemplo, tivesse outra barra aqui em cima, elas estariam concorrendo no ponto 14. Então, para eu calcular a F14, certo? Ou seja, minha F14, eu teria que calcular o momento no nó 14 dividido pela altura H. Esse momento no ponto 14, ele seria um momento, né, no ponto B da treliça, ou seja, nesse ponto B aqui, que vale 4,5. Certo, pessoal? Então, aqui na nossa, né, esse ponto 14, ó, certo? Esse ponto 14, ele geraria, né, se eu transferir para cá, ou seja, aqui a gente teria o ponto A na viga de substituição, aqui o ponto B, aqui o ponto C, D e E da viga de substituição, né? Então, esse ponto 14, ele representaria o ponto B na viga de substituição. E no ponto B, a gente tem um momento fletor de 4,5 positivo. Então, a gente coloca mais 4,5 positivo, dividido por 1 metro. A gente tem que a F14 vai ser uma carga de tração de 4,5 kN, né? Exatamente o que a gente calculou aqui pelo outro método, certo? Então, calculando agora a F16, né, a gente pode simular a mesma forma, uma seção de Ritter aqui, né, só para a gente ter ideia de onde a gente vai calcular o momento fletor, né? Então, por exemplo, como eu estou interessado na 16, as outras duas barras, né, a 18 e a 23, estão concorrendo nesse ponto 15, né, que representa o ponto C da viga de substituição. Então, para eu encontrar minha F16, certo? F16, eu precisaria fazer o momento no ponto 15, dividido por H, né? No ponto 15, seria referente ao ponto C, que é um momento fletor positivo de 6. Então, mais 6, dividido por 1, certo?
Então, resultaria numa carga de tração de 6 kN. Então, novamente, né, só confirmando que o cálculo está batendo. Então, a gente encontrou 6 kN também pelo outro método. Tranquilo? Então, é basicamente essa a ideia. Para a gente calcular agora as diagonais, né, então vou colocar aqui barras diagonais. Né? O que é que a gente precisa fazer agora? A gente vai avaliar agora o esforço cortante. Né? Então, por exemplo, nossas barras diagonais, deixa eu apagar agora aqui de novo, né, para não poluir. Nossas barras diagonais são as barras 15, 18, 24 e 26, certo? Então, para eu calcular a barra 15, eu vou avaliar o esforço cortante que está atuando nesse ponto A ao ponto B. Né? Como eu já calculei lá pela nossa equação, a gente viu que a gente tem que ter, né? O esforço cortante nesse ponto é um esforço cortante positivo. Então, como a gente está olhando aqui do lado esquerdo, né, o cortante positivo geraria uma carga positiva para cima. Né? O nosso cortante seria assim. Né? Então, na nossa barra 15, se a gente simular aqui uma seção, um corte aqui da barra 15, tem que existir uma carga de compressão, ou seja, uma carga nesse sentido aqui, ó, para poder anular o nosso cortante. Né? Então, a gente já sabe que essa carga da F15 ela vai ser uma carga de compressão, certo? Então, o que é que a gente faz? Nossa F15, né? O que é que ela vai ser? Vai ser aquela questão lá do módulo do momento naquele trecho AB dividido pelo seno de θ. Né? Então, o módulo, né, a gente coloca um módulo aqui porque a gente tem que avaliar caso a caso. Então, como a gente avaliou essa F15, a gente já observou que ela precisa ser de compressão, ou seja, ela precisa estar entrando na barra para poder equilibrar o cortante, certo? Então, o cortante nesse trecho, né, no trecho AB, ele é um cortante de 4,5 positivo, certo? Então, a gente tem aqui 4,5, certo? Menos o seno de θ, né? Que é 1 sobre raiz de 2. Então, vai ficar 4,5 vezes raiz de 2, certo? Então, fazendo esse cálculo, 4,5 vezes raiz de 2, a gente encontra, né, que a F15 ela vai valer menos 6,36 kN, certo? Ou seja, confirmando, né, novamente aí o cálculo que a gente tinha feito. Então, na realidade aí é 6,36 mesmo, certo? Aqui nesse outro caso aqui, ó, eu tinha colocado 6,33, mas na verdade é 6,33 mesmo, certo? Foi só um erro aqui na visualização da calculadora, certo? É só um arredondamentozinho pequeno. Tranquilo? Então, confirmando aí nosso cálculo, certo? E a F18, né? A mesma coisa. A gente tem que olhar o cortante que está atuando aqui no trecho BC, né? Então, no trecho BC, a gente tem um cortante ainda positivo, né? De 1,5. Então, como a gente tem um cortante positivo, né? Vamos colocar agora aqui um outro ponto, né? Como a gente vai ter um cortante positivo aqui nesse trecho, né? Ou seja, para cima, de novo, a gente tem que ter uma força de compressão nessa barra 18 para poder anular, né? Uma força de compressão para poder anular o nosso cortante, né? Então, a gente já sabe que o nosso F18, certo? A nossa F18, ela vai ser uma carga de compressão também. Então, vai ser o cortante que vai estar no trecho BC dividido pelo seno de θ. Né? Então, a gente já sabe que vai ser de compressão. O cortante que está atuando no trecho BC é de 1,5 vezes raiz de 2. Então, 1,5 vezes raiz de 2, a gente vai encontrar menos 2,12 kN. Certo? Confirmando aí novamente o nosso cálculo, né? 2,12. Aqui, como eu falei, é 6,36. Certo? Só uma questão de arredondamento aí.
Tranquilo, pessoal? Acabei não colocando aqui, até tinha esquecido, né? No outro método, mas essas barras verticais aqui, ó, a gente ficou com 1,5, né? Os nossos montantes, né? E 1,5, certo? A gente tinha calculado eles aqui, ó, certo? Tranquilo? Então falta calcular os nossos montantes, né? Então, nossos montantes. Nossos montantes são as barras verticais, certo? Então, os nossos montantes, pessoal, a gente pode calcular, né, de forma praticamente direta, né? Então, deixa eu apagar aqui. Certo? Então, né, a nossa barra 17, né, eu poderia encontrar ela por simples equação de equilíbrio, né, tanto a 17 como a 22. Né? Aqui não teria, digamos assim, jeito prático de fazer, não. Eu teria que fazer a seção de Ritter mesmo, né? E eu teria aqui minha reação de apoio de 4,5 e essa carga de 3, né? Então eu tenho 4,5 para cima e 3 para baixo, então teria que ter uma carga, né, saindo aqui dessa barra 17, uma carga de tração de 1,5, né? Ou seja, a gente consegue resolver ela diretamente, né? Seria a mesma coisa dessa outra, né? Então a gente já consegue visualizar esse 1,5 aqui direto, né? Então, algumas barras realmente só tem uma maneira da gente resolver elas, né? Não tem outra forma não, né? No caso aqui dessa barra 20, o outro montante, né, a gente também poderia fazer a questão lá do corte, né? Mas como a gente já avaliou essa barra aqui, a gente pode analisar só esse nó 11 e já observar diretamente que não tem nenhuma carga atuante nessa barra 20, né? Seria diferente, pessoal, se eu tivesse essa carga aqui, ó. É só um exemplo. Se eu tivesse essa carga de 3 toneladas aqui, ó, essa barra de 20, ela estaria recebendo essa carga inteiramente, né? Então, se eu fizesse um corte aqui na barra, estaria existindo uma carga de tração aqui de 3 toneladas também, né? É aquela questão, os carregamentos na estrutura, eles sempre vão procurar o menor caminho, né, para serem distribuídos. Então, nesse caso aqui, como eu tenho uma carga totalmente vertical, na mesma direção da força externa de 3, então essa barra 20, ela iria receber essa carga totalmente, certo? Essas outras aqui, as adjacentes, né, a 16 e a 19, elas não iriam absorver nada de carga. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Então, vocês podem ver aí, né, os montantes também, né, já pode ser resolvido de forma direta, né? Tranquilo, pessoal? Então, só recapitulando, a gente viu aí o método dos nós, né, e o método das seções, que podem ser utilizados aí em conjunto para a gente estar resolvendo nossas treliças, né? Na realidade, a gente vai estar aplicando constantemente os dois métodos, certo? E a gente viu esse macetezinho, né? Na verdade, é basicamente o mesmo cálculo, né? Se vocês avaliarem aí essa questão da viga de substituição, é basicamente o mesmo cálculo que a gente estava fazendo. Então não tem muita diferença, é só uma forma diferente da gente observar esse caminhamento das cargas, certo? Então basicamente as diagonais, né? Só resumindo, os banzos superiores e inferiores, eles vão ser iguais ao momento fletor, né? Naquela questão do ponto. Se eu estou olhando o banzo superior, né, uma certa barra, eu tenho que olhar quais as outras duas barras aqui que estão concorrendo nessa mesma seção e calcular o momento fletor nesse outro ponto de concorrência das barras, né? Então vai ser o momento fletor dividido por um fator referente à altura da treliça, né? Isso para o caso dos banzos, né? No banzo superior, a gente troca o sinal do momento fletor, né? E no banzo inferior a gente permanece o sinal,
certo? No caso das barras diagonais, a gente precisa estar avaliando o cortante, né? Ou seja, o módulo da força cortante na viga de substituição, né? Aqui tanto o momento é na viga de substituição, quanto o cortante também é na viga de substituição, certo? Aqui para as barras diagonais, certo? E vai ser o cortante dividido por um fator que vai ser o nosso seno de θ, né? Que é esse ângulozinho aqui da formação da treliça, certo? E a direção deles a gente precisa estar avaliando caso a caso, né? Como a gente fez aí no exemplo. E os montantes, né? Os montantes não tem uma maneira prática de resolver, né? Então os montantes a gente realmente precisa estar avaliando caso a caso, tranquilo? Então nossa aula de hoje é isso, pessoal. Espero que tenha dado para ficar bem entendido, né? Essa forma de resolução de treliças aí é a forma mais básica, mais simples de resolver, né? E é a primordial para a gente entender as outras formas, certo? Então, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, deixem aí nos comentários ou então tragam para o nosso próximo momento síncrono, certo? Então é isso, valeu e até a próxima.